Olá, olá, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mesa Tamer. Quem fala com vocês é o Robson e tenho comigo o Vinícius. Salve família, beleza? Estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre a próxima coleção. A gente vai falar da BT21, de algumas cartas e de alguns grupos de decks que vão receber suporte. Basicamente, a BT21 vai sair aqui pra gente, teoricamente, agora no meio de abril. E como saiu todas as cartas, a gente decidiu passar pelas cartas, por alguns tipos de deck, né? Alguns agrupamentos de decks e falar para vocês a nossa opinião, se vale ou não vale a pena estar adquirindo isso aí, se vale você montar ou não montar. Obviamente, a nossa humilde opinião, a gente pode estar certo, pode não estar certo, mas a ideia é que a gente consiga trazer um overview aí das cartas, como que elas vão ajudar ou suportar o deck aí para deixar o deck mais competitivo ou não, né? Ou deixar aí do jeito que tá, é só uma brincadeirazinha, uma alegriazinha aí pro deck e a gente vê como que tá. É ou não é, Vinícius? É exatamente isso. Acho que essa próxima coleção vai ser interessante. É a primeira coleção que a gente vai estar compartilhando com o Japão. A gente vai estar andando na mesma linha ali. Então, o metagame de um lado vai ser quase parecido com o metagame do outro. A gente vai ter acesso às mesmas cartas. Então, acho que vai ser bem interessante nesse ponto aí. E o que a gente pretende trazer nesse vídeo aqui é isso aí, ter um overview, né, do que vai chegar e ver o que vai ser forte, fraco, impressões iniciais aí da coleção nova. E como o Vinícius disse, então a gente vai fazer essa overview. Basicamente é muito deck, é muita carta, e a gente quer trazer pelo agrupamento de cartas, pelo tipo do deck, né? Então hoje a nossa intenção é falar sobre 4 decks específicos aqui. Eu trouxe 2, o Vini trouxe 2, e aí cada um a gente vai comentar as cartas que fazem parte disso aí e chegar num parecer. Se o deck fica bom, se o deck fica legal, se o que a Bandai esperou com essas cartas, né? Então, por exemplo, eu já vou dar um spoiler aqui, eu vou falar de Vimon, do Armor Rush que a Bandai tá preparando aí. Se vai valer a pena, se não vai valer a pena, a gente vai descobrir. Tenho meus pensamentos, vou falar sobre as cartas da coleção e o Vinícius também. Então, pra gente dar a largada aqui, começar o papo, Vini, qual que é o seu primeiro deck? Meu primeiro deck que eu vou falar vai ser do deck de WG. É o deck dos Wind Guardians. É um novo arquétipo que a Bandai vai estar trazendo nessa nova coleção. Semelhante ao NSO, né? Ao NSP que veio aí nas coleções passadas. Esse WGI tem é bastante focado aí nas cartas azuis e verdes. E eu acho que essas cartas têm muito a se usar com o que a gente já tem hoje no jogo. Acho que vai ser um arquétipo bem legal, bem diferenciado dos demais. Show de bola, mete o pau então, Vini. Então beleza, já tava esperando. Então tá, a primeira carta que eu vou tá falando aqui, obviamente, é a senhorita Yokomon. A Yokomon é o Digitama desse deck. Ela tem um efeito bem parecido com os demais, né? O inherit dela é que quando você joga um Digimon, você dá draw 1, né? Que tenha o trait de WG. Acho que a única diferença que essa Digitama vai fazer pro deck, ela vai vir... Eu vou comentar isso um pouco mais tarde, quando eu falar de outra carta. Mas eu acho que essa carta, em comparação com esses outros arquétipos das letras, né, vamos falar, igual NSP, NSO, eu acho que esse aqui é um pouco melhor que os demais. Mas, enfim, já eu chego lá. Próxima carta, então, que eu vou falar é dos Hooks do WG, que a Bandai disponibilizou nessa coleção. Eu vou estar falando aqui agora da Floramon. A Floramon é um Hook azul. Ela tem 1000 de DP, custo 3, padrão para os Hooks. E efeito de on-play também, nada fora do usual. Ela é o Searcher do deck. Ela revela as top 3 cartas, adiciona uma carta com Aven ou Bird e outra carta com um trait de WG. O inherit dela dá jamming, padrão agora para os decks azuis, ter alguma carta que dá jamming embaixo. A gente vê a Bandai trazendo esse foco aí na maior parte dos sets, dos últimos sets. Ela está focando nessa parte aí de jamming, não pode redirecionar ataque. E esse arquétipo tem tudo, né, basicamente. Vou chegar nas próximas cartas, no spoiler aí, mas já vou chegar.
O diferencial dela é que também ela é um Digivolve custo 0. Por padrão, ela Digivolve por 0 nos trades e por 0 por cor. Às vezes tem alguns hooks aí que tem essa costume de Digivolver por 1 e só Digivolver por 0 nas trades. Essa Floramon não tem essa desvantagem. Próximo hook, então, que eu vou estar trazendo aqui vai ser o verde, né, da outra cor, que é o Mushroomon. O Mushroomon é a mesma coisa, Digivolver por 0 nas trades e pela cor verde. E o on-play dele você pode suspender um Digimon. O inherit dele, ele dá Piercing. Pro deck eu imagino que ele vai ser ok, principalmente porque Piercing de Inherit é uma coisa que normalmente a gente via bastante tendo nível 4, nível 5 anteriormente nas coleções, e começou a ficar mais popular ter essas nos Rookies, então acho que é uma ótima keyword para ter, igual junto de Gem. Acho que o deck tem 2 boas keywords nos Rookies, vai valer muito a pena. Esse Mushroomon também aqui eu imagino que ele vai ver muito mais play além do deck de WG, né, nos decks de Bloomlord e de Rose, justamente só por causa desse Piercing. Beleza, acho que são 2 bons rookies pro deck. Agora para a parte dos Champions nós vamos ter a Kirimon na parte do azul. O on-play dela é 4, on-play cost 4. Normalmente a gente está acostumado com play cost 5, então isso já é uma vantagem. Alterns dela, quando esse Digimon suspende, draw 1. Beleza, acho que nada a comentar. Ela ter 4.000 de DP é muito bom. Ela, ao invés de 3.000, ela foge de efeitos assim, por exemplo, de destruir Digimon de 3.000 ou menos, que é bem comum para Champions no jogo. Ela consegue ficar viva por conta disso. E o inherit dela é Jamming, né? A linha inteira vai ter Jamming. Eu vi que tem bastante foco nessa coleção em os Rookies e os Champions charearem os Inherits, né, independente da cor. O próximo que eu vou falar então é o Woodmon. O Woodmon aqui é um pouco diferente, ele tem 5.000 de DP e o custo dele de play é 5. E, novamente, Inherit Piercing, igual eu comentei. Só que o efeito dele é um pouquinho... Vou falar que é um pouquinho melhor. O efeito dele é um play, você suspende um Digimon, beleza. E o Alterns dele é que toda vez que o seu oponente joga Digimons, se esse Digimon está suspendido, você suspende alguma outra coisa. Então a ideia é ele entrar no campo, on-play o Endivolve dele já suspender um Digimon, ele já vai entrar suspenso e consegue suspender alguma coisa que o oponente joga. Acho que é bem ok. Pode ser um pouquinho chato no começo do jogo, se o cara quiser tacar um Searcher, o Searcher já vai bem suspendido. Mas, tipo, é um bônus. Acho que isso aqui não vale a pena focar nesse efeito dele não. Mas tá melhor aí pelo Inherit mesmo. Chegamos aqui nos Champions então. Nós temos no Champion azul temos o Deramon. Deramon é um Champion que ele tem... Champion não, né? Ultimate, perdão. Ele tem 7.000 de DP e tem a keyword Evade. Essa keyword é muito boa, por sinal. On-play o Endivolving dele é que um dos seus Digimons com o trait de WG pode dar Unsuspend. Só ter isso aqui eu acho que é um efeito genérico muito bom. Você ter uma suspend assim, de graça é perfeito. Beleza que é preso na trait, mas isso aqui pode fazer com que você dê aquele cheque para ganhar. Pode fazer com que ele fique vivo, porque ele já estava suspendido. Você deu uma suspend, ele tem chance de trocar o evade de novo. Ele evolui por 3, tanto por trait e pela cor. E o inherit dele é que o alvo do ataque dele não pode ser alterado. Essa bendita desse inherit aqui, que faz com que azul seja o terror de todo o deck preto. Acho que essa linha na parte azul do deck é muito boa, genericamente é muito boa, pro deck também é muito boa. Na parte verde nós vamos ter o Cherrymon, também evolui por 3. On-play o Endivolving, você também pode suspender um Digimon. E no turno do oponente, se um dos Digimons dele ataca, se esse Digimon está suspenso, você pode mudar o alvo de ataque para um Digimon com o trait de WG. Muito bom também. Feito de redirect, não tem como não ser bom. É um blocker sem precisar da keyword, isso é perfeito, ele ultrapassa uma das linhas ali de ataque do jogo. O inherit dele
ele fala que ele, uma vez por turno, se algum Digimon com trait de WG é jogado, você pode suspender um Digimon do seu oponente. Isso aqui fica bem chato quando você for fazer o, entre aspas, boss do deck, porque aí você pode controlar melhor o campo do cara. Mas, vou ser bem sincero, mesmo que ele seja bom, eu imagino ainda que o trait do azul é melhor, de não poder mudar o alvo. Daí temos os 2 megas do deck. O primeiro mega é o Mega Jogress, é o Griffonmon. Ele é um Jogress genérico. Ele pode evoluir por custo 3 de um nível 5 com WG no trait. Essa é a única carta que é diferente, que ela de evoluir por custo 4, de uma cor verde ou azul. E o DNA dela é de ou um azul ou um amarelo com um vermelho ou verde. Por custo 0, óbvio. Ela, por padrão, tem Alliance. É um nível 6 com 12 mil. Beleza, tá na média. E o End Evolving, você pode jogar um nível 4 ou lower com o WG da sua mão sem pagar o custo. Top. Beleza. Já eu volto para falar mais desse efeito. O em attacking dele aqui é que um dos seus outros Digimons pode envolver numa carta, né, num Digimon com um trait de WG sem pagar o custo. Esse o em attacking aqui que é o diferencial. Porque quando você desenvolve, quando ele vai entrar no campo, você vai jogar alguma coisa e essa coisa tem a possibilidade de subir no nível 5 sem pagar o custo. O combo que esse deck então tem com o Griffonmon, você vai jogar, por exemplo, um Woodmon na sua mão. O Woodmon, o on-play dele, você pode suspender um Digimon. Só de você fazer isso, você já tem um alvo para o seu Digimon de Alliance e Piercing atacar. Isso já é perfeito. Sem contar que o 12 mil com o Alliance, então, se você está jogando o Woodmon ali que a gente comentou antes, isso aí já vai para 17k com Piercing. É bem difícil de bater isso. E você tem a opção ainda de aumentar isso aí, evoluindo com o ataque ali, se tiver o nível 5 na mão. Ainda aumentando o ataque, né? Ainda mais. Só que isso tudo comba perfeitamente com o próximo mega que eu vou trazer aqui, que é o Puppetmon Ace. Uma das super raras daí da coleção. Por padrão, evolui por custo 4 de Digimons verdes e Digimons Black. E pelo trait de evoluir por custo 3. E tem Reboot e Blocker. Então, se você entra com o Digimon, ele tá suspenso, whatever. Se for no turno do cara, ele vai voltar. On play, when Digivolving, você dá Digivolve -2 em um dos Digimon do seu oponente. E daí você retorna um Digimon suspenso dele pro bottom deck. Esse é um efeito muito bom. A gente viu aí nessa última coleção que Digivolve 2 é suficiente para fazer uma carta rodar. O exemplo é o Bunch ou Leomon, né, no deck de Exo. E isso aqui, sendo Ace, é perfeito, né? Play cost é custo 7, então você pode jogar isso aí num turno que você não tem nada pra fazer, né? Você vai dar Digivolve 2 em alguma coisa. Isso aqui com o efeito do Charmimon, né? Se por algum acaso você tem um Griffonmon com Charmimon de Red, você joga isso aqui, você vai suspender alguma coisa do cara, vai trocar o efeito dele de dar bottom deck. Então, Reboot Blocker, 12 mil de DP, não vai ser qualquer coisa que vai passar por cima. Acho que esse cara aqui completa o deck de uma maneira muito boa, e ela é uma carta genérica muito, muito boa também. Isso aqui, eu acredito que isso provavelmente vai ver mais plays em decks fora do arquétipo do que no próprio arquétipo, mas pro arquétipo ela é perfeita. E a última carta então do deck que eu tenho pra falar é a Field Spell. A Field Spell do pessoal aí dos Wind Guardians é que todos os seus Digimons ganham Vortex. E é aqui que eu queria voltar para falar lá da Yokomon de Egg. Quando você joga um Digimon, você dá draw 1. Nos outros arquétipos, esse Digimon que você jogava, você meio que não tinha nada o que fazer. Você dependia dele trocar o efeito para você continuar seu turno. Com o Vortex, você tem a opção de atacar o Digimon do cara. Tem uma opção a mais de controle, né, do campo do campo do seu oponente. Beleza que a gente tá falando aqui de Digimons que possivelmente não tem tanta DP do lado azul, mas os Digimons do lado verde do arquétipo tem bastante DP. O Woodmon é um champion que tem 5 mil de DP. Beleza, é o padrão, mas esse DP é o suficiente para, no mínimo, ele bater de frente com alguma coisa e você tirar aquela coisa ali do campo. E pelo fato do on-play dele suspender alguma coisa, você já tá
fazendo com que o seu Vortex não seja inútil, né? Você não consiga atacar nenhum alvo. Então, das Field Spells, beleza. Não é alguma coisa tipo, não dá lines pra todo mundo, né? Igual é no do Nature Spirits. Mas eu acho que esse Vortex aqui cabe muito mais no deck, né? Num geral, do que os demais. Então, eu acho que WG, o começo do deck agora, né? Veio bem forte. Eu acho que ambos os lados do deck combinam muito bem. E possivelmente pode, né, trazer um estrago maior do que os demais aí que veio na primeira coleção deles. Acho que do WG vai vir um deckzinho bem básico assim, mas um deckzinho bem completo. Vai ser legal de ver jogar. Pode ir, Robson. Eu acompanhei aqui as cartas, né? Realmente é um deck legal. E um ponto que o Vinícius não falou, que eu acho que vale falar, é que 99% do deck é raro ou inferior. A única carta que é SR do deck é o Puppetmon Ace. Então é um deck budget que tem um potencial aí, que vai ter play. Obviamente tem as questões referentes ao verde, que verde é uma cor muito mais de controle, então ele depende de ter oponente em campo para fazer as suas plays, para poder dar o Vortex. Mas é um deck legal, eu acho que tá aí na coleção, vale-se, né? É um extra, não tá dentro do World Convergência ali, mas é um deck legal. Quantas estrelas de 0 a 5, Vini? Cara, eu diria que esse deck aqui, puramente dentro do arquétipo, é um deck de 3 estrelas. Eu não acho que ele é tão fraco quanto o pessoal imaginaria, vendo as cartinhas aqui sendo só filler de caixa, né? Mas ele tem jogo sim, se jogado em volta dele e buildado em volta dele. Normalmente esses decks aqui, quando a gente vê em outras coleções, você, tipo, o Bandai só colocou isso aqui só pra, né, falar que tem carta pra lançar na box. Mas esse deck aqui, exato, esse deck aqui tem substância, são efeitos bons. Eu imagino que essas cartas, tudo bem que agora, igual eu falei, foram 10 cartas, né? São poucas cartas, mas eu acho que em suportes futuros esse deck tem um grande potencial para encher o saco, ser forte só no arquétipo. Acho que esse deck, por si só, vai dar um pouco de estrago. E novamente, ele é verde e azul, são duas cores muito fortes. E o suporte genérico deles são muito bons. Eu acho que é um deck 3/5 aí, tem potencial para surgir e interromper aí o streak de alguém jogando de top tier numa local. Que é isso mesmo, é um deck 3/5, né? Ele falta alguns buracos que não existem hoje ainda pro deck, mas vamos ver, né? Eu acho que vale ficar de olho aí, é um budget e é bom a gente se comprar box, a galera vai comprar, a gente deve comprar para abrir aqui no canal também. Fica de olho, Puppetmon Ace top, cartinha legal, Dedivolve 2, uma das mecânicas mais fortes do game é Dedivolve, então é bom ficar de olho. Beleza, temos o nosso primeiro deck então. Vem pra mim agora, vou falar de Gamamon. Gamamon é um arquétipo que já existe há um tempo. É difícil, um arquétipo muito complicado. Pra mim é um dos decks que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, bonitinho, ó. Deckzinho, Gamamon, pra dar uma estudada nas cartas. É um deck difícil de lidar, muito responsivo, né? Então ele depende muito mais de como você consegue trabalhar com o seu oponente, com as cartas que ele tem na mão, e como que você vai lidar com a sua stack crescendo e diminuindo, sendo deletada, você desenvolvendo sem custo no modelo antigo. As cartas novas com certeza vão ajudar bastante o deck, tá? Ele tava precisando disso, ele é um deck caro para subir, você não tem muitos mecanismos de subir ele de forma eficiente, não tinha, né? E também acontecia um grande problema que ele é um deck multicolor, porque todos os níveis 4, eles são de todos os arquétipos e também os níveis 5. Ele é um deck que ele foge um pouco o padrão, né? A tendência antiga do deck é que quando você chegava no seu nível 5, todos os efeitos abaixo do nível 4, você ganhava por completo. Então é como se você tivesse todos os efeitos da carta, tanto a herança quanto os efeitos que estavam escritos nela como top end da stack. Nunca foi muito bom isso, né? Os efeitos eram bem genéricos, nunca foi pensado algo
para dar sinergia entre os efeitos, talvez um efeito de reboot nível 4 para o evade funcionar melhor, talvez o efeito de blitz ganhando, sei lá, uma redução de um aumento de DP, um piercing, essas coisas não foram pensadas muito bem, então o arquétipo ficou um pouco esquecido. Ele ganhou um pouco de gás na RB e na LM, né, que veio depois, mas nada a ponto de deixar o deck top tier. E aí a gente entra para as cartas novas. Então eu vou começar falando do Gurimon. É o ovo, é uma carta comum. E basicamente, quando você ataca, se essa carta tem Gamamon no texto, ou Hero nas trades, que também serve para o deck de Hero, você dá um draw. É uma carta boa, mas eu acredito que ela não vai conseguir ocupar o lugar do Gurimon antigo. Por quê? Antigamente você colocava partes da stack do deck a partir do Tamer, mas os próprios Digimons que eu vou citar logo depois vão ter esses efeitos. Então essa carta é boa, talvez ela encaixe, mas por ser o em attacking, às vezes não é tão legal, enquanto o outro Gurimon, quando por um efeito você coloca alguma carta embaixo da stack, você já ganha esse draw e não corre o risco de perder stack. Uma carta legal, mas não sei se vai ter jogo focado no deck principal. A gente vai para o Gamamon, da BT21, é o Hulk. Ele basicamente é um Searcher. Minto, esse não é Searcher, né? Esse daqui ele tem uma funcionalidade de warpar. Então, junto com as novas mecânicas que a gente tem no Garurumon, no Agumon, é mais uma carta que consegue warpar pro nível 6 direto. Então, se você tiver 3 ou menos securities, ou tiver 3 ou mais 2 ou menos securities, ou 3 ou mais Tamers com heroes de nomes diferentes, este Digimon pode digivolver num Siriusmon da mão, pagando o custo 4, ignorando os requisitos de digievolução. É legal, o Siriusmon a gente tem alguns modelos dele. O novo Siriusmon, que eu vou citar depois, ele vai trabalhar na parte de deleção de cartas e adicionar Source embaixo do deck, né? Então é uma carta legal. Ele acaba sendo não tão importante quanto os Gamamons antigos, né? Principalmente o roxo e o Searcher do deck. Mas é uma adição legal aí, principalmente para dar um susto no cara. Às vezes você tá muito para trás, é um bom jeito de você chegar no nível 6 e, dependendo da circunstância, até desenvolver para um nível 7 aí com os Tamers, que a gente vai falar depois, e com a Option. A gente vai pro Battle Gamamon, carta vermelha. Efeito padrãozinho para as cartas novas. Se você tem um ou menos Tamers, você dá play em um Hero da mão sem pagar o custo. Já temos um Battle Gamamon que faz isso, mas que é apenas quando você não tem Tamer. Então é só um update do Gamamon antigo, tem o espaço dele, vai ter a funcionalidade de DP na herança, bem tranquilo, muito legal, ajuda o deck, traz ele para o meta atual. A gente vai para o Canonwisemon, level 5, Ultimate. Essa carta ela é um bom agrado pro deck. Ele vai fazer o que o vermelho faz, deletar a carta. Então, por você colocar uma carta com Gamamon no texto, e isso é muito importante, porque o arquétipo anterior ele tinha funcionalidades de adicionar cartas embaixo com Gamamon no nome. Então era só o nível 4 para baixo. Hoje, com essa carta, você pode adicionar Gamamon no texto. Então você pode adicionar cartas de nível 5, 6, 7 até, não tem por que adicionar, mas você pode. E a partir disso você pode ganhar efeitos diferentes. E quando você faz isso, você pode deletar um Digimon oponente de 7.000 ou menos. Então você vai bater aí nos níveis 5 ou 4 mais ou menos, né? Você vai conseguir deletar dependendo do arquétipo, dependendo do Digimon. O efeito de herança dele é muito bom, ajuda bastante o deck. Por quê? Quando esse Digimon com Gamamon no texto for sair do campo de batalha por efeitos do oponente, você pode trashar 3 Digievolution Cards e ele não sai. Então é uma camada de proteção que já existia antes no deck, só que existia apenas com nível 3, né? E agora ele passou a ser da herança do próprio Digimon, o que é muito bom, levando em consideração que, como a gente só usava os Bokomons para fazer esse processo de proteção, e ele é um nível 3, ele era facilmente retirado da área de jogo, sem ele de fato exercer essa proteção pro Digimon principal. Então, são duas camadas, a gente continua usando o Bokomon porque ele é um ótimo searcher pro deck, né? Eu acredito que vai rodar 1 ou 2 cópias dele ali, talvez até 3, eu acho que mais que isso é muito. Mas junto com esse novo
Wisemon aqui, a gente tem uma camada de proteção de herança, e a ideia desse deck é você encher de stack embaixo do seu Digimon mesmo e bater um monte, tem um monte de coisas referentes a isso. A gente vai terminar a linha vermelha dele agora, que é com o Siriusmon, né? Então basicamente o Siriusmon novo, 12.000 de DP, sobe em Gamamon no texto por custo 3, custo padrão. Quando você desenvolve, quando você ataca, então não é uma vez por turno, isso é muito legal. Então você vai conseguir colocar stacks de forma mais eficiente por colocar uma carta com Gamamon no texto ou Hero nas trades da sua mão. No bottom da Digivolution Card você deleta um oponente lower DP, Digimon. Então, se você subir nele e atacar, e você pode fazer isso porque nenhum dos dois é uma vez por turno, você vai estar deletando 2 Digimons aí. Se o cara não tiver uma board protegida aí, ele vai perder 2 Digimons numa tacada só. É uma carta boa, 12.000 de DP, tem raid, então dependendo da circunstância você pode tirar até 3. Digivolveu, tirar um, atacou, tirou o outro, raidou pro terceiro, acabou todo o Digimon que o cara tinha em campo, né? Então é uma carta bem legal. Eu acho que completa bem esse arquétipo novo. Vai ser uma carta muito usável, principalmente porque as cartas de nível 4, 5 e 6 do deck anteriormente eram caras para subir. A gente tinha que optar por um Battle Gamamon que quando fazia o Digivolve você ganhava Blitz, aí você atacava. Então essa carta aqui dá opções legais de jogo pro deck, e o deck fica bem legal. A gente volta um pouquinho agora para a base roxa e vermelha, o Gulus Gamamon. Toda a base de Gulus Gamamon do deck ele tinha por base ter um Retaliation ali na herança, e esse continua igual. Tem efeito de segurança, a Bandai adora colocar isso em nível 4. Então, no final da Batalha da Segurança, você dá play nessa carta sem pagar o custo, ou um play when Digivolving, por colocar uma carta de Gamamon no nome da sua mão ou da trash, e é muito importante porque a parte roxa do deck mexe bastante com a trash, então você não perde todas as suas fontes de cartas, né? No bottom da Digivolution você deleta o oponente level 4 ou lower. Novamente, tá faltando muito mais pro controle ali. É uma carta legal. Retaliation é muito importante, principalmente pelo próximo nível 5 que eu vou estar mostrando. E deixa o arquétipo legalzinho. É uma carta gostosa, 6.000 de DP. E Digivolve de Gamamon custo 2, tranquilinho. A gente vai pro Regulusmon. Ótima carta. Dá uma pegada um pouquinho diferente pro deck também. É uma forma de ele continuar responsivo às ações do oponente. Então, um play when Digivolving, por trachar uma carta com Gamamon no texto da sua mão, você dá para um dos seus Digimons oponentes Collision, e no começo da main phase, esse Digimon ataca. Então, basicamente, os efeitos que a gente tem aí com algumas cartas, options, e também com o Etemon chatão amarelo. Basicamente, você vai desenvolver ali, dá o Collision pro Digimon para você poder blocar, porque você em si não tem blocker, e o Digimon ataca. Então, isso faz com que o cara force aquela stack a bater. E qual que é a sacada? Desenvolveu para isso aqui, você pode estar com um Gulus Gamamon que tem Retaliation na herança. Então, por mais que o seu Regulusmon morra no processo, ele ainda vai deletar o Digimon oponente, e o On Deletion dessa carta faz com que você dê play num Canon Wisemon, que é o nível 5 da contraparte vermelha, ou um nível 4 ou lower com Gamamon no texto da sua trash sem pagar o custo. Então você consegue reciclar parte da sua stack novamente. Cartona boa e vai ajudar bastante, principalmente para aqueles Digimons que não tem proteção, mas são extremamente agressivos. Então no meio do processo ali, separa o cara, Digivolve, faz ele atacar, e aí o cara vai ter que se virar para tentar ficar vivo, que não vai, né? A não ser que você jogue errado, pode acontecer, eu faço de vez em quando. A gente segue pro Tamer. É uma das cartas SR do deck. Deixa eu só verificar aqui. É a única até agora, tá? O Canon Wisemon, ele é incomum, e o Siriusmon é rara. Então o Hero é o SR da box, né? Todos os Tamers dessa coleção vão ser SR aí, ou Secret, né? A gente tem mais uma carta que é o Tai, que é Secret. Efeito dele: se o oponente tem um Digimon em campo, ganho de memória no começo da main phase, padrãozinho, bastante Tamer tá com esse padrão. Custo 4 é alto, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o Battle Gamamon que vai dar play nele de graça, e ele é necessário para você fazer as jogadas.
Durante seu turno, quando um efeito adiciona uma carta debaixo de um Digimon com Gamamon no texto, ou Hero, né, que é os efeitos de Hero, por suspender esse timer, você dá draw 1 e ganho 1 de memória. Muito bom efeito. Você precisa dar muito draw nesse deck, porque apesar que a option que eu vou falar ajuda bastante, mas você precisa ter as fontes para você colocar embaixo do seu Digimon, então é muito draw necessário. Cartona legal, efeitos padrõezinhos aí, o fato de você dar draw e ganhar memória tem outros tamers também, mas esse efeito é bem legal, é um tamer adicional aí pro deck que tem bastante, mas vai ajudar. A gente vai pro MVP do deck agora, né? Eu acho que essa option aqui é o que precisava. Basicamente é uma Memory Boost bufada pro deck. Então basicamente é o The Strongest of Brothers. Baita Memory Boost, exatamente. Exato. Então basicamente é custo 3, padrãozinho Memory Boost. Se você tiver um Digimon ou Tamer com Gamamon no texto, você pode ignorar os requerimentos de cor. É importante, não tão importante, mas legal. Efeito main, revela top 3 cartas, adiciona uma carta com Gamamon no texto para a sua mão e coloca o resto no bottom do deck, e aí coloca essa carta na área de batalha. Alternes, isso aqui é o legal da carta, porque o deck, lembra que eu falei, ele era caro, não tinha formas de subir de forma eficiente e barata, agora você tem. Você não tinha a opção antes, porque o deck é multicolor, não tinha search, não tinha coisas efetivas além dos Digimons, então você sempre pecava para subir nos níveis 5, 6 de forma eficiente de uma vez só. O que essa carta faz? Quando um efeito coloca um Digimon quando um efeito coloca uma carta de Digimon embaixo de um dos seus Digimons, delay, um dos seus Digimons pode desenvolver numa carta com Gamamon no texto, importante, porque não resume a níveis 3 e 4, você pode fazer 5, 6 e 7, né? A gente tem o Proximamon, que é o boss final do deck, da sua mão sem pagar o custo. Então, se você faz um combo ali que você sobe pro Sirius, por exemplo, o Sirius vai colocar uma carta, você tem uma dessa, você pode dar um delay e subir pro Proximamon, né? Ou você vai fazer o Canonizemon, Canonizemon sobe no Canonize, o Canonize coloca alguma coisa embaixo, devolve pro Sirius, o Sirius vai colocar alguma coisa embaixo, se você tiver duas dessa no campo, devolve pro Proximamon e combo o cara. Então, cartona é excelente, creme de la creme pro deck, vai ajudar muito, e é o que o deck precisava, porque deck multicolor, a gente não tem muitos efeitos. Não tinha como chegar, subir, diminuir custo, coisa que a gente tem hoje mais genérico, né? Então, necessário, excelente, vai ajudar muito o arquétipo. Para mim finalizar aqui, falei bastante do deck, gosto dele, vamos ver se vai ficar um pouco mais fácil. Eu acredito que ele perde um pouco do arquétipo de multicolor, né? Eu acho que ele vai se focar principalmente agora no Gulos, Gamamon e do Battle, né? Ele tem as outras vertentes, eu não sei se vai rodar tanto assim, mas ele ganhou suportes legais, então o deck melhorou, certeza disso. Ele vai ter a option, vai ter o tamer para aumentar a memória, vai colocar a search direto pelos Digimons, que antes você só tinha ou uma option fajuta para fazer isso, ou o tamer, que no começo do turno você colocava um e dava draw e ganhava memória. Não era ruim, mas agora pelos próprios Digimons da sua linha evolutiva fazer isso, você vai escalar muito mais rápido, colocar muito mais search e vai deixar protegida a sua stack junto com uma eficiência de deleção legal. Eu acho que esse deck pode colocar um 3.8 para quase 4 aí. Não sei se vai ser meta, sendo sincero. Vai dar uma cutucadinha ali, talvez um tier 2 ali, né? Pegando o cara meio desprevenido, pegando um combinho legal, acho que dá para jogar. Mas a gente tem que ver. Eu com certeza vou montar esse deck aí, vou jogar no local e vou ver qual é. O que você acha, Vini? Cara, eu não tinha nenhuma fé pra Gamamon nessa box, eu confesso. Eu pensei que ia ser só um suporte pra ter o suporte, igual teve nessas últimas... Bom, igual aconteceu com o Gallant antes da EX, que veio o Gallantmon X, né? Que era só carta pra falar que tá dando suporte. Mas as cartas de Gamamon dessa vez parecem boas, e boas de verdade. Eu senti que eles quiseram tentar fazer o deck ser alguma coisa, porque desde que eles tentaram lançar o deck e fazer alguma coisa com o deck lá atrás, lá na BT15, ele nunca fez nada, né? Ele chegou um tempo ali que ele tava ganhando Mudoso local, e daí o pessoal falou, tá, não vai mais pra frente, e nunca mais se ouviu falar no nome Gamamon por muito tempo. Então eu acho que
mesmo que não seja, não tenha efeitos injustos, vamos falar assim, né, pro que o top tier de Digimon tá acostumado, eu acho que é o suficiente para deixar ele extremamente competitivo. Acho que perto ali das 4 estrelas, ou até mesmo 4 estrelas, acho que é justo pro deck. Acho que Gamamon é um deck de verdade agora, com toda certeza. Isso aí. Bom, esse foi o meu primeiro deck, né? Foi o primeiro do Vini, o meu primeiro deck. Vinícius, deck 2, manda ver. Agora eu vou ter a honra de falar sobre um possível deck 5 estrelas dessa coleção. E bastou apenas algumas cartas para reviver esse cara, para tentar trazer ele de volta pro metagame, que é o senhor Shiny Greymon. Novo suporte pro Shiny Greymon, junto com o Marcos. Talvez essa seja a hora da ressurgência, beleza? Talvez essas sejam as cartas que Shiny estava esperando desde a BT13, porque o suporte da BT17 não foi o suficiente. A Bandai tentou puxar esse cara pro lado amarelo da força, não deu certo. Esse cara gosta de bater vermelho, força, ódio. Não tem nada de amarelo bom pro Marcos. O Marcos é puramente ofensivo. Com exceção, óbvio, da primeira carta que eu vou falar aqui agora, que é o Sr. Coromon. É um Coromon amarelo. E dessa vez ele não é um Coromon meme. Os Coromons amarelos que a gente tinha era tudo meme. Era tudo menos DP. No efeito extremamente datado lá daquele Coromon antigo da BT... Acho que é BT5, BT4. Enfim, esse cara aqui é um Coromon bom. Esse é um Coromon que vai fazer o Coromon da BT14 ficar esperando, dormindo. Finalmente os decks de Shiny podem usar um Coromon que não seja aquele cara. Esse Coromon com o inherit de que se algum dos seus Tamers suspende Draw 1 é muito bom pro deck. Você não precisa matar sua stack de Shiny para dar aquele draw, porque normalmente era isso que acontecia. No deck de Shiny você mal dava um ataque com a sua stack. O único ataque que você ia dar com a stack do Shiny era para tecnicamente ganhar o jogo, que você ia atacar com um Shiny Burst. Então esse cara aqui vai ver muito mais uso do que via o Coromon da BT14 antes pro deck. Ele muito provavelmente vira a Digitama principal do deck. E então eu vejo o deck indo muito mais para essa tendência de lado focando no lado amarelo, né, na cor amarela, do que no lado vermelho a partir de agora. Temos daí então o Hulk, Senhor Agumon. Efeito dele, né, no seu turno é um efeito de Warp. Eu acho que é o efeito padrão de alguns dos outros Hulks dessa box. Se o seu oponente tem um nível 6 ou maior, ou você tem Tamers com o trait de Hero, né, 3 ou mais Tamers com trait de Hero, com nomes diferentes, ele pode evoluir pro Shiny direto, por um custo de evolução por 4, ignorando os requerimentos de evolução. Eu não acho que esse efeito vai vir tanto à tona, pra falar bem a verdade. Eu acho que isso aqui é só mais uma comeback mechanic pro deck. E o importante do deck eu sinto que é mais a stack, os efeitos da stack, do que o efeito do próprio Shiny. Talvez isso veja alguma play focando só com o Shiny da BT12, que dá sec mais 1 pros Marcos, mas eu não vejo ele funcionando com algum outro Shiny. Eu acho que esse deck já disputa bastante Agumons bons, né? Tem bastante Agumons que são fortes pro deck de Shiny, então esse aqui fica na parte de baixo, né? Acho que tá ok. É uma carta que tipo, tá mais ali pra assustar alguém, como uma tech option numa local onde o cara não vai esperar tomar um jumpscare de um Shiny em turno aleatório. A próxima carta que a gente tem é o Gelgrey. Esse cara é o bala. 100%. Umas coisas que o Agumon antes ele evoluía por 1, né, em amarelo ou vermelho. Esse aqui também ele evolui por 3, um número a mais, né, de evolução. Mas por 3 está evoluindo pelo custo padrão, que é 2. Esse Gelgrey, o alternates dele é que toda vez que você joga com o Marcus Daemon, esse Digimon evolui em um Raiz Greymon sem pagar o custo. Esse deck disputou bastante
o spot de nível 4 depois que o da BT13 foi banido. E os próximos Gel Greys que surgiram depois dele, bom, tecnicamente só surgiu o da BT17, não era o suficiente, né? Ele não combava com a parte vermelha do deck. O antigo Gel Grey lá, que dava play quando ele aparecia na Security, destruía alguma coisa, também não combava com o deck. Enfim, o deck carecia de níveis 4 bom, né? De Champions bons. E eu acho que esse cara aqui possivelmente pode ser o nível 4 para cobrir essa lacuna que o deck tinha. O fato de você conseguir jogar um Marcos e evoluir pro Rise Grey é excelente, porque todos os Rise Greys têm efeitos bons. E o próximo que eu vou falar, né? O próximo Rise Grey que eu vou falar agora é possivelmente, eu diria que uma das cartas mais broken desse set. Então, bora falar da estrela desse set, desse deck de Shiny Grey aí, de agora em diante. Esse senhor Rise Greymon evolui por custos 3 de Gel Greymon, on play when evolving. Pelo turno, um dos seus marcos é tratado como Digimon de 3000 de DP, não pode desenvolver, ganha Rush e Alliance, então um dos seus Digimons pode atacar. O outro efeito é o padrão de que toda vez que de algum Yellow Red Tamer seu é deletado, ele vai pro... Você pode colocar um Marcos do Trash na sua segurança. Enfim, o efeito On Play When Evolving, realmente o que faz essa carta ser broken. Isso aqui de conseguir transformar um Marcos num Digimon, ganhar Rush Alliance e conseguir fazer com que ele ataque, ou algum outro Digimon ataque, mas a gente sabe que é o Marcos que vai atacar mesmo, é muito forte. Isso aqui deixa com que o Marcos da BT12 consiga warpar o seu Gel Grey que você jogou lá atrás, direto de um Rise Grey e direto num Shiny Grey, de uma vez. Se você faz o Shiny Grey da BT12, meus parabéns, você tá indo batendo com um Marcos com Alliance por 3 cheques. Do nada, isso pode vir tipo tão cedo quanto o turno 3. É muito forte essa carta. É muito, muito forte essa carta. Esse é o primeiro uso da carta, né, com o Marcos da BT12. Você pode usar e colocar o Marcos da BT13, que você jogou no turno anterior para ter setter. Ele pode virar, dar menos 3000 com alguma coisa e ganhar um de memória. Fazer com que algum outro Marcos surja e vire um Digimon com o Marcos lá da BT17. Esse Rise Grey é muito, muito forte. O deck basicamente usava o Rise Grey que jogava o Marcos lá da BT13 e algum outro que estava dividido entre o da BT17, que não era tão bom assim, tentava ser o foco, e o da BT12 para tentar ganhar o turno ganhando um de memória. Esse cara aqui, ele tem o foco bem claro, que é tipo, cara, vamos buffar os Marcos. Então esse Rise Grey aqui, tipo, é essencial pro deck. Esse deck carecia bastante de fazer as plays acontecerem com training, e esse cara ignora toda o que o deck precisa e já warpa direto no Shiny Grey, que é onde dá o Power Spike nos Marcos. Muito forte essa carta. Essa carta é realmente broken. O próximo cara que a gente vai falar, então, é tecnicamente o boss, né, do deck, a linha evolutiva, que é o Shiny Greymon. Esse cara tem Hide, onde envolve um ataque uma vez por turno. Você pode deletar um Digimon de 9000 ou menos do oponente. E o Attacking também uma vez por turno, suspendendo um dos seus Red ou Yellow Tamers. Ele ganha esse ataque mais 1 e mais 3000 pelo turno. Ele é um Shiny ok. Os decks de Shiny Grey normalmente atacam primariamente com os Marcos. Ele tenta fazer algo diferente, que alguns outros Shiny Greys não faziam, que é ele ou Shiny Grey ser o foco do ataque. O da BT17 só jogava o Marcos e tentava ficar vivo no campo. O da BT13 transformava o Marcos em um Digimon, que era meio whatever. As pessoas utilizavam ele só para ter o nome de Shiny Grey no campo, para ir pro Burst Mode. As listas depois começaram a utilizar só os 4 da BT12. Mas esse cara aqui pode ser que uma ou duas cópias ele acabe encontrando ele no deck. Ele não é tão filler igual os outros Shines, mas também eu não vejo ele sendo o foco do deck aqui pra frente. Ele é um Shine ok. Provavelmente o segundo melhor Shine.
Não, na verdade o terceiro melhor Shine. Aquele lá todo o amarelo lá da BT2, BT4, ele é muito forte. Mas enfim, esse cara aqui é ok. Não acho que ele vai ser a estrela do deck, mas ele não é um Shine inútil. Talvez rodando um dele possa fazer alguma coisa acontecer. Mas ok. Nada demais desse cara. Ele não chega no Sr. Raiz Greymon. Temos então o Marcos. O Marcos é o SR... É o Tamer SR, né? Igual o Robson comentou, que todos os Tamers são SR nessa box. No começo da main phase você vai ganhar 1 de memória se o oponente tiver um Digimon. O one play dele, você pode suspender um dos seus Marcos. Esse efeito é muito bom, considerando o escopo do deck. E todos os turnos, uma vez por turno, se esse Tamer suspende, um dos seus Digimons ganha Piercing mais 3.000 de DP. E então você dá menos 3.000 de DP para um Digimon do seu oponente. Esse cara a gente já disputava bastante lugar para Marcos no deck, depois do Marcos da BT17. A única carta não ruim daquele set, né, pro deck de Shine Grey. Mas esse cara consegue ser melhor que aquele Marcos no quesito geral, no quesito de controle. Né? Você conseguir escolher qual Marcos que você quer suspender é muito bom. Isso significa que se você tá com seu Memory Setter lá de boa, ou o seu Marcos da BT12, só de dar play nesse cara, você consegue fazer com que uma das suas stacks, né, evolua com o ARP da BT12, ou ganhar um de memória da menos 3k pra alguém. Ele tem muito mais uso que o da BT17, só que, né, o da BT17 é um pouco mais voltado pro combo, infalível, OTK, Master, mas isso aí é só um sonho que você vai utilizar numa partida aleatória. Esse cara provavelmente vira o terceiro Tamer do deck, ele pode substituir o Marcos ali da BT17 pro deck, mas eu não esperava tanto dessa carta, mas ela acabou sendo muito boa. E dá um de memória no começo do turno. Esse deck gasta bastante memória, se você quiser fazer alguma coisa com ele, né? Já que se você quiser chegar no Burst Mode, você tem que chegar no seu nível 6 e ainda manter o seu turno, né? Tem vários decks hoje que quando você chega no nível 6 o seu turno acabou e é o nível 6 que faz o efeito do deck, o nível 6 que faz ele ser forte. Um exemplo era Imperial Dramon, que rodava, né, os nível 6 azul forte, igual Hexablau, o próprio Imperial, né, que suspendia alguma coisa e deixava lá uma Floodgate para não evoluir por efeito. Então, ganhar memória nesse deck é sempre bom para você conseguir finalizar o jogo com o Burst Mode lá da BT13. Esse Marcos é muito bom, eu vejo ele sendo o terceiro Tamer atrás ali do Memory Setter da BT12, 100%. Não vai rodar mais que 2 cópias dele, mas ele faz bastante diferença. E aí, para fechar o deck, temos a Option, que é a melhor cena do Digimon Savers, que é o Marcos e o Agumon se batendo um no outro. Ela tem custo 4, amarela e vermelha. Pelo turno, um dos seus Marcos é tratado por um Digimon, ganha 12.000 de DP e Rush. Não pode envolver, claro. Então esse Digimon pode atacar um Digimon do seu oponente. E ele também pode atacar Digimons unsuspensos, né? Como se fosse Raid. Essa carta é uma boa removal pro deck. Mas eu não diria que ela é tão boa assim no contexto de Shine Grey. Ela não é tão necessária. Pensando no quesito que Shine Grey rodava antes, que era tipo full combo, enche o deck de training e reza pra Deus que você puxe todas as cartas e mate o cara no turno 4 ou 5. Essa carta não ajuda tanto, mas ela é custo 4, ela não é uma carta cara. E se você pensar que se você vai utilizar isso aqui pra fazer o seu Setter virar um Digimon de 12.000, ganhar Rush e bater em qualquer Digimon, essa carta na verdade vira um Removal, muito eficiente de custo 3. Mas eu não vejo ela sendo tão usada, né? Igual, eu acho que esse deck se beneficia muito mais de você rodar o máximo de gás possível, o máximo de... É exatamente isso, eu acho que não tem outra palavra além de falar gás. O máximo que você conseguir para tunar o seu Shine Grey, o seu Marcos, o mais rápido possível para ganhar. Talvez ela seja boa rodando uma só dela para dar um jumpscare no seu oponente lá na sua security e trocando o efeito de segurança.
Que daí o cara vai temer pela vida dele, que já vai ver que alguma coisa no próximo turno vai morrer. Mas, no geral, eu acho que é muito boa. Seria muito broken se você conseguisse atacar com o Marcos a segurança do cara. Infelizmente a gente não tem isso. Se tivesse isso, Shine ia ser um deck 6 estrelas em vez de 5. Mas no geral, acho que Shine, com esse suporte, né, consegue voltar sim pro meta. É um deck que ficou bem parado depois do nerf, naquela lista que a gente teve há muito tempo atrás. Não vou falar que o Geogrey da BT13 era o suficiente, né, é o que fazia o deck ser super broken, mas ele com toda certeza irritou a consistência do deck. E também que o deck precisava de bastante peça dentro do campo para fazer crescer. A gente viu que o meta foi saindo desse rumo, mas eu acho que com o deck agora ele tem peças para conseguir combater os decks de agora, e eu acho que possivelmente pode ser um cara que vai disputar o top tier aí, com toda certeza. Eu honestamente acho que Shine tem os holofotes de volta. É um deck com toda certeza você considerar. Eu acho que vai ganhar um 5/5 aí, na minha opinião. É um deck extremamente forte. Acredito no potencial do Shine nessa coleção. E o rei voltou. O rei voltou. Exatamente. É que nem o Vini falou, né? Shine Greymon, ele é um deck muito... que ele tem uma curva de potencial muito alta. Então, essas cartas vieram só para adicionar essa curva, né? Então, turno 3, né? Turno 1 seu, 2 do oponente, 3 para você. Você vai lá, desenvolve, já joga um Marcos, já sobe pro Rise, já faz todas as plays, já vai já vai bater muito forte no cara, já dá um sustão de começo. Então eu acho que ele incorpora bastante do lado agressivo aí que os decks vermelhos têm para trazer. Eu vou ser um pouquinho menos otimista, eu vou dar um 4.6 para ele aí de 5. Realmente eu acho que é um deck que vai voltar a ter meta. Ele era um deck relevante no passado. O Aban Lynch deu uma segurada nele mesmo, mas ele era muito forte, muito chato de lidar. Principalmente porque você fica estacando os seus tamers na security. E é um monte de coisa pra você tirar e sempre devolve pro cara. E essas coisas viram Digimon. Então era um snowball meio difícil de lidar quando ele subia de forma consistente. Principalmente porque você dava play nesses tamers de novo, na ordem que você queria, do jeito que você queria, com o Gel Greymon antigo. Deckzão, deck maneiro, torcer pra estar no meta, tá precisando a série, né? A gente tinha aí o Mirage, o Shine e a Rose, né? O Mirage dominou por muito tempo, tomou lista agora, saiu fora. Aí os caras falaram, vamos trazer outro da coleção pra não ficar apagado aí. Trouxeram o Rise de volta. Exato, não pode ficar sem. Não pode ficar sem Digimon com Burst. E trouxeram um dos. Representatividade. Exatamente. É isso aí. E é que nem o Vini falou, né? Marcos porradeiro, soco na cara. Deck legal, eu não tenho vontade de fazer só porque você pode sair socando Digimon e isso é muito legal. E que nem ele falou, a Option é uma carta legal, é um removal maneiro, porque o cara tá montando uma stack lá, tem o Marco seu de bobeira, o Marco chega, soco na cara, acabou o stack do cara, é muito da hora. Esse é o único deck que você tem a possibilidade de jogar a carta na cara do oponente, porque dá mais dano. Jogue o Marcos na cara do seu oponente. É isso aí. Beleza, segundo deck do Vini então, vamos pra finaleira de hoje. O vídeo tá um pouquinho extenso, eu sei, mas a gente gosta de comentar, são decks legais e consegue dar um overview legal pra vocês, tá? Deixa no comentário aqui, ó, curte, compartilha pra gente não esquecer, dá o like, manda pros amiguinhos aí do Digimon que tá querendo conhecer os decks, que não tem tanto conhecimento. O canal tá aí, tá crescendo, a gente tá fazendo uns videozinhos com menos frequência, mais vídeos. Vocês perceberam que diminuiu um pouco a frequência, mas tá certinho aí, toda semana 2 vídeos saindo, às vezes um adicional que é o Metatalk ou outro vídeo aí. E deixa o like lá e comenta com a gente, fala aí que deck que você quer que a gente fala. Vê também, a gente tá pensando em montar aí um grupo de séries de vídeos só para falar dos deck meta, o que tá a meta, o que tá afetando, o que tá jogando nos Estados Unidos, o que tá jogando na Europa, o que tá jogando no Japão e por quê.
né? O que esses decks têm relevância. Então, se vocês têm interesse, a gente faz mesmo, porque a gente é tudo um bando de louco que gosta de filmar. Então, último vídeo, último deck da lista de hoje, eu vou falar de Vimon Armor Rush. O Vimon, não o Vimon Imperial, né? Mas Bandai e Vimon é um amor, assim, antigo. Se tem Vimon, a Bandai adora, né? E vou falar aqui que não são tantas cartas assim, mas, rapaz, a Bandai caprichou em umas cartinhas aqui, tá? Então, vamos lá. Vimon Armor Rush, focado no Magnamon X. Ou, se você quiser só deixar Armor Rush, bater um monte e acabar com o nível 4, dá também, sem problema nenhum. Começando com o Vimon, nível 3. Bom, acho que o melhor Vimon para Magnamon X, porque ele tem o efeito do promocional. Então, durante seu turno, obviamente, vamos lá, né? Que nem o Vini falou. Play custe 3, 1000 de DP, digivolve por 1, mas ele vai ter aí a keyword de desenvolver para Vimon ou para Hero, custo 0, necessário. Demi-Vimon pro deck, que é o Demi-Vimon de mais DP, é o obrigatório, então a gente não vai usar nenhum ovo malucão. Durante seu turno, este Digimon pode desenvolver em uma carta com Armor Form ou Hero nos trades com custo reduzido em 1. Qual a diferença então, Robson, do promo para esse? Cara, esse não é uma vez por turno. Isso quer dizer que você pode subir num Armor Form por 2, que é uma carta que tem Armor Purge, e qual que era a diferença do Armor Purge antes? Sempre é muito forte, se for deletada, você dá Armor Purge, cai um nível. Todos eram 3 ou 4, né? Pra Vimon 3, pra qualquer outra cor 4, um nível 4 custando 4 é absurdo. Agora não, tudo 2. Ah, bati na segurança, morreu. Beleza, sobe pra outro, custo 2. Com o outro da promo você só tinha direito de fazer isso uma vez por turno. Era muito bom, é uma carta legal, mas essa aqui com certeza 10 de 10 estoura no deck. Você vai conseguir rampar muito mais rápido, você vai conseguir checar a segurança, se morrer tanto faz, porque você sobe de novo. A gente tem os Magnamon aí que um suspende, ganha DP, ou o novo que diminui DP, a gente já fala dele. E continuar batendo. Então é literalmente Armor Rush. Sobe, bate, se não morrer você vai ter o Tamer, as options que eu vou falar daqui a pouco, que vão fazer esse papel de excluir essa camada de cima e voltar pro Vimon e bater de novo. Cartona top, tuna muito os decks, tá? Obviamente, qual deck? Magnamon X. Deixaram de lado Free nas trades, obrigado senhor. Não precisa de buff naquilo lá. Então é só pra Armor Form ou pra Hero. Segunda carta, Flame Dramon. Cartinha tapa buraco, não vale muita coisa. É um Armor Purge do Vimon, custo 2 para subir em Vimon e custo 3 para desenvolver em Digimons normais aí, com a redução daquela outra carta, custo 1, legal. Efeito Indivolve, ganha mais 2.000 até o final do turno do oponente. E durante seu turno, se o ataque desse Digimon mudar de alvo, né? Então não é se ele for redirecionado, é mudar, porque a gente tem algumas cartas que mudam o alvo para ele, algumas cartas que não deixam mudar. Ele suspende, mais ou menos, não vejo tanto viés para essa carta aqui. É só mais uma, sei lá, alguém monta um deck mais voltado para essas coisas aí, talvez funcione. Eu não vejo muito jogo nessa carta não. A gente vai para outra carta agora, que é Pauleira, excelente, ajuda muito no deck de Magnamon X, que é o Magnamon da BT21. Mesma coisa, play custo 7, desenvolve por 4, 7.000 de DP, Blocker e Armor Purge, igual o Flame Dramon. O desenvolve esse Digimon suspende. Então a ideia é você bater com o Vimon, com alguma outra coisa com Armor Purge, morreu, sobe nesse, suspende, bate de novo. Efeitos legais aqui. Ele suspende, então um oponente de Digimon ganha menos 2.000 de DP pelo turno para cada carta com Armor Form na sua trash. Ótimo. Por que ótimo? Deck de Magnamon X não tem tantos efeitos de remoção, né? A gente depende de remoção para a option, que normalmente a galera usa Heaven's Judgment, né? Que dá menos DP pela cor do Digimon, e pelo Magnamon preto e azul, que vai trachar Source e dar bottom, vai voltar pra mão o Digimon do cara.
Esse daqui é mais um efeito de remoção que o deck P.E.K.K.A ele não tem mesmo. E ajuda, né? Redução de DP às vezes para você passar um DP aí de alguma coisa grande que tá querendo te bloquear, ou até mesmo para você deletar uma ou outra coisa. Bem legal, ajuda bastante. Tem Royal Knight, é legal porque mantém o padrão dos Magnamon. A gente tem umas builds novas de... Inclusive a gente deve testar, eu, né? No futuro próximo aí que a gente enche de Omnimon X francês, porque junto com os Omekamon, que é coisa roubada pra caramba, deve sair um vídeo de Royal Knights nessa semana ou na semana que vem, mostrando, e ganhou umas local nossa aqui. Deck nojento, Omekamon nojento, Ruboy nojento, é verdade. Se você joga, você é um cara ruim, você não tem Deus no coração, não faça isso. E é uma carta que ajuda e que vai ser muito bem vista no deck, né? A gente tem mais opções para trabalhar aí no nosso nível 4, conforme que a gente quer fazer, principalmente colocar um pouquinho de remoção. Não sei se vai ser o objetivo, às vezes o antigo é mais eficiente por dar DP, e aí às vezes você quer bater, mas se você ganha DP você não morre, se você não morre você não dá Armor Purge e não volta a bater. Talvez eles pensaram nisso e dá um pouquinho de remoção. A gente vai pro Lydramon, mesma coisa, play custo 6, 6.000 de DP, Digivolve por 3 e Nuvimon por 2. Piercing e Armor Purge. Quando Digivolve, suspende um oponente Digimon e ganha mais 2.000 pelo turno. É mais ou menos igual o Flame Dramon, efeito genérico. Puxa um pouquinho da cor do amarelo aí, ganha um pouquinho de DP. O bom é que tem Piercing, então às vezes passa por cima de um ou outro target de nível mais baixo aí. Com o Vimon embaixo, que dá 2.000 de DP, e o ovo do Demi-Vimon que dá 1.000, a gente vai chegar aí 6, mais 2, 8, mais 2 do Vimon 10, mais 1 do Demi-Vimon 11.000, é um DP legal, um DP considerável, e a gente consegue trabalhar para tirar alguma coisa, mas perto dos Magnamon é cartinha, né? Não tem o que falar. Depois a gente vai pro Davis, né? Nosso Tamer SR, tanto pro Hero quanto agora pro nosso deck de Vimon Rush. Mesmo padrão dos outros, começo da main phase, se o oponente tem um Digimon, ganha um de memória, e o main, por suspender esse Tamer e trachando o topo de uma stack de um Digimon com Armor Form, você dá draw 1 e ganha 1 de memória. Ou seja, essa carta ela tracha um stack da Armor Form, então você bateu com um Magnamon, um Lydramon ou um Flame Dramon, ele não morreu, você usa ele para trachar essa carta, dar um draw, ganhar 1 de memória e poder voltar a sua stack e atacar. Então vamos dizer que você faz aí um Flame Dramon que tem custo 2 num Vimon, o Vimon novo já reduz em 1, então você pagou 1 para subir nele, atacou com ele, tirou lá a segurança, não morreu, usa o Tamer, tracha essa carta, retorna a memória que você gastou para subir no Flame Dramon, compra uma carta, vai subir em cima do Magnamon novo ou antigo que dá um suspende, vai bater de novo. Então é um jeito de você rotacionar e ser agressivo muito cedo, né? Às vezes você começa o jogo lá, dá play do seu Vimon na Breeding, dá play de outro Vimon lá, cara, você vai rodar 4 segurança do cara sem o cara ver. Então é legal, faz sentido pro Armor Rush, e é uma carta que ajuda também, principalmente no sentido de você dar o Purge, né? Você precisa dar o Purge. E aí a gente vai para a última carta da coleção pro Armor Rush, que é a Option, custo 3 também. É basicamente um buscador, né? Igual o de Gamamon. Então você vai revelar top 3 do seu deck, vai adicionar um Davis no nome e uma carta com free entre eles para mão e vai trachar o resto. E então você coloca essa carta na Battle Area. Ao turns, quando um top stack de um Digimon com Armor Form for trachado, delay. Um dos seus Digimons pode desenvolver num Digimon com Armor Form da sua mão sem pagar o custo. Então ele é mais um setup que você consegue fazer aí no começo do jogo para puxar mais um Armor Form junto com o seu Tamer e fazer as plays. Cartinha legal, focado muito no Armor Rush. Eu não acho que o Armor Rush vai ser um deck muito forte, ele ainda vai pecar para bater de frente com um blocker, para bater de frente com stacks muito fortes e que redirecionam o ataque. Isso aqui é para você ser extremamente agressivo com o deck rápido. Não acho que é uma ideia ruim, a gente teve o Numemon uns tempo atrás aí que dominou o meta por muito tempo, extremamente agressivo, tier 0 aí, nas deck elite, não tinha como você lidar com o deck, esse aqui dá, né? Ainda mais porque
Os Digimons, por mais que eles percam Armor Form ali, você tem que estar subindo a stack. Mas eu acho que é um modelo diferente de você jogar com o deck. É um modelo mais barato de jogar com o deck, porque Magnamon X é caro, né? Se você for usar os Omnimon francês aí, vai ficar mais caro ainda. Ex-Antibody mais caro, Kuboy, coisa... Vixe, vamos nem falar sobre isso aí, né? Mas assim, é difícil. Essas cartas ajudam sim Magnamon X e é uma nova forma de jogar com o deck de Vimon, Armor Rush. Acho que tem visibilidade, não acho que vai ser Tier 1, mas ajuda no contexto geral do deck, né? Vai perder um Armor Form ali, vai conseguir fazer um combinho, vai estender um pouquinho mais pra subir no Magnamon X e aí você fazer suas plays pra setar o seu board e acabar o game no próximo jogo. Cartas legais, acho que ajuda os dois arquétipos. Pro arquétipo principal, que é o Armor Rush, eu vou dar aí minha nota 3, 3,5 no máximo, né? Tem as cartas antigas que ajudam também. A gente tem lá o Flame Dramon Promo que vai no deck de Magnamon X, que aí você redireciona, traz a segurança do cara, dá raid pra morrer esse stack e continuar batendo e fazendo as coisas. Enfim, é algo que dá pra pensar, dá pra chegar em algum lugar. Dá pra tirar umas cartinhas aí, dependendo como tiver stack. Se o cara tiver meio brincado, você só passa o carreto no cara e acabou, né? Então, deckzinho legal. Quais são as suas considerações, Vini? Eu diria que é exatamente isso. Ele não é um deck que por si só, esse suporte vai mudar muito a build de Magna que a gente já tá vendo. Mas ele tem potencial pra... talvez mudar o que a gente está acostumado a esperar de um Magna, né? Eu gosto do jeito que foi pensado as cartas, que é tipo para você usar e reutilizar elas como Davis. Só que isso gasta muita memória. Beleza que você vai estar reduzindo o efeito com o Vimon, mas eles por padrão já são Digimons que já custam mais caro. O Vimon meio que faz eles voltar ao normal, o nível 4. Então... É igual você falou, pegar alguém desprevenido ali, dando alguns checks assim do nada, e o cara vê que ele tá tipo com 3-2 securities bem cedo, vai ser muito bom. Eu acho que essas cartas têm o potencial de fazer isso, mas eu não acho que ele essencialmente muda a build de Magna por si só. Talvez a gente acabe falando isso aí e mude a build de Magna e Magna seja tipo um deck super agressivo. Eu consigo ver isso acontecendo, mas eu não tenho certeza se... as cartas dos armas que a gente viu aqui ajudam bastante. Eu acho que o Magna é a carta especial dessa coleção, né? A remoção é muito bem-vinda pro deck, mas é igual você falou. Eu acho que 3 estrelas é um patamar bem bom assim para esse deck. O Davis não é tão uau assim, né? Ele é um Armor Texture gourmetizado, mas eu acho que é ok. E tem potencial sim, eu consigo ver um deck agressivo de Vimon não voltado pro Magna X surgindo, mas eu imagino que não seria top tier, seria mais um deck for fun. Acho que é um deck ok. Nota 3, 3,5? 3. Beleza. Então é isso, pessoal. A gente queria trazer esses 4 decks aí. O vídeo já tá grande, a gente não quer estender muito mais que isso. Mas assim, o que a gente vai fazer? Outros episódios aí, a gente vai trazer outros decks. A gente tem mais alguns arquétipos para lidar e mais algumas cartas extras. A gente tem os Box Toppers para falar, a gente tem o Sangoromon, o Shellmon, algumas cartas adicionais para outros arquétipos mais antigos que ajudam aí. E pro próximo vídeo a gente vai trazer, assim, para dar um sneak peek aí, obviamente. Se vocês preferirem algum deck específico, joga aí, que a gente muda o que a gente tá planejando, né? Não foi gravado ainda, a gente pode mudar. Mas eu já vou falar que no próximo vídeo, um dos decks que eu vou estar falando aí é um deck novo, do arquétipo novo, que é o Medusamon. E você, Vini, o que você dá de sneak peek pra galera aí pro próximo? Vou tentar falar do potencial deck de Galacticmon, né? Que acho que vai ter bastante potencial. Pode ser um deck de verdade agora nessa próxima coleção. Relevância no meta, inclusive, com a option aí com o Galacticmon. Exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Novamente, o intuito foi diminuir um pouco os vídeos, mas a gente trazer eles sempre aí regularzinho na data. A gente tá fazendo estreia imediata, então toda terça ou quinta, 10 horas da manhã, você abre lá o canalzinho que o videozinho vai estar lá pronto para você assistir junto com a galera,
com comentário ao vivo, reclamar que a gente tá fazendo misplay, falar que nós tá errando, que o áudio tá ruim, fica à vontade, fala mesmo, acontece, né? Nem tudo é perfeito. Mas assim, a gente agradece, né? Você está acompanhando, o canal tá andando aí aos passos, mas continua crescendo, mostra que vocês têm interesse no nosso conteúdo. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que vocês mostraram interesse e que a gente viu pelos números que vocês gostam da visualização, dá like, dá seguidor. Então a gente vai continuar trazendo, sempre tentando trazer nessa modalidade de podcast aqui. Eu como host, o Vini como host, às vezes um ou outro não participa, mas a gente vai trazer aí mais pessoas, traz convidados, a gente tem a galera da local, a gente quer trazer lojista, quer falar sobre comprar carta da Coqui, quer falar sobre comprar carta no exterior, quer trazer decklist, né? Quer trazer metagame mundial aí, conversar com vocês, porque a gente faz isso, trabalha o dia inteiro, chega aqui, o que a gente quer é bater um papo aí. Mais pra frente vamos soltar aí também um canal do Discord para você estar conversando, jogando DCGO, soltando lista, soltando game. Tudo isso aí leva tempo, a gente tem que preparar, pensar bem para não ser um bagulho torto, feio, que aí vocês não gostam, né? Mas a gente vai chegar lá. Obrigado por curtir, até a próxima. Fala lá, Vini. Valeu, time. Agradecemos qualquer tipo de feedback. Deixa aí, comenta aí, dá like, ativa o sininho, não perde nenhum dos nossos vídeos. E valeu. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente está trazendo aí. E futuro para Digimon é bom e o futuro para Mesa Tamer é melhor ainda. Filé. Valeu. Valeu.